trouxemos no nosso último encontro o crime de redução à condição análoga de escravo, crime contemplado lá no artigo 149 do Código Penal. Dando continuidade a esses crimes que têm maior incidência na área federal, nós vamos trabalhar hoje com o crime de tráfico de pessoas, que se encontra contemplado no artigo 149-A do nosso Código Penal. Para tanto, é importante que a gente recorde o seguinte: nós estamos ainda no catálogo dos crimes contra a liberdade individual. Eu dizia no nosso último encontro que entre os crimes contra a liberdade individual, nós temos o constrangimento ilegal no artigo 146, a ameaça no 147, o sequestro de carcere privado no 148, a redução à condição análoga de escravo no 149, que foi o tema que a gente viu majoritariamente no nosso último encontro, e temos esse que é o 149-A, que é o crime de tráfico de pessoas. Nós estamos dando ênfase a esses crimes que têm maior incidência na área federal, por isso que a gente falou da redução à condição análoga de escravo, que é crime federal, e agora a gente vai falar do tráfico de pessoas, mas é importante que a gente diga em primeiro lugar o seguinte: o tráfico de pessoas pode ser o tráfico interno ou o tráfico internacional. Tráfico interno ou tráfico internacional. E somente será crime federal se o tráfico for internacional, só nessa hipótese. Tá? Então é importante que a gente traga isso. Por que será crime federal nessa situação? Aí a gente vai aplicar o artigo 109, inciso 5 da nossa Constituição. Aí eu quero que você lembre que, por força do artigo 109, inciso 5 da nossa Constituição, o crime será federal se estiver presente ali dois requisitos. Primeiro, está previsto em tratado ou convenção internacional, que é o caso aqui. Claro, né, previsto em tratado ou convenção internacional é que o Brasil tem aderido, né? E o Brasil aderiu a um protocolo, a uma convenção internacional que trata da questão relacionada ao tráfico de pessoas. Aliás, essas macro-questões, né, essas questões globais, essas questões que não se adstringem a um país apenas ou uma região apenas, pode ter certeza que o Brasil aderiu às convenções tratando de todas essas questões. Então o Brasil aderiu à convenção obrigando a reprimir tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, exploração sexual de criança e adolescente, discriminação e preconceito de qualquer natureza, a escravização das pessoas, que aqui a gente chama de redução à condição análoga de escravo. Então todas essas macro questões, o Brasil aderiu a tratado ou convenção internacional tratando desses temas. Mas aí eu reitero com você, que eu quero que você lembre que no artigo 109, inciso número 5 da Constituição, nós temos, além disto, além deste requisito, além desta exigência de o crime estar previsto em tratado ou convenção internacional, além disso, tem um outro requisito, que é a internacionalidade na conduta praticada. Significando dizer, a conduta se inicia no Brasil e vai se encerrar no exterior, ou vice-versa, ou se inicia no exterior e vai se encerrar no Brasil. Mas é necessário que exista essa relação de internacionalidade na conduta criminosa, ou seja, não basta estar previsto em tratado ou convenção internacional. E é por isso que o tráfico interno de pessoas não é crime federal, porque preenche o primeiro requisito, ou seja, um crime que está previsto em convenção internacional, mas não preenche o segundo requisito, ou seja, não está previsto ali, ou melhor, não há uma relação de internacionalidade na prática do crime. A mesma coisa se diga do tráfico de drogas. Por que o tráfico só é crime federal quando ele é transnacional e não quando ele é um tráfico interno? Justamente pela mesma razão, porque está previsto em convenção internacional. Só que, se não houver internacionalidade na conduta, no desdobramento da conduta, então eu não terei um crime federal. É por isso que o tráfico interno, e aí, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, todo o tráfico interno, ele é crime estadual. Lembra, tráfico interno, ainda que ele seja interestadual, ou seja, ainda que perpasse por mais de uma unidade da federação. Mas se é interno, né, se não tem relação de internacionalidade, o crime será estadual. Mas se ele for internacional, se o tráfico é internacional, seja o tráfico de armas, de drogas ou de pessoas, aí sim eu terei crime federal, tá bom? Importante então a gente atentar para isto. Bom, em relação ainda ao tráfico de pessoas, eu já disse que está
né? Já comentei aqui que está no artigo 149A do Código Penal. Até pela numeração, né, 149A, você já percebe que foi um crime introduzido na parte especial do Código Penal a posteriori, né? Quando a gente vê essas numerações, né, os números acrescidos, ou melhor, as letras acrescidas aos números dos artigos, nós sabemos que não é a redação originária do texto normativo. E aí é importante a gente lembrar que a parte especial do nosso Código Penal é de 1940, né? O Código ele é aprovado em 7 de dezembro de 1940 e ele entra em vigor em janeiro de 42. Só que lembra que toda a parte geral foi reformulada em 84, pela Lei 7.209, que é do dia 11 de julho de 84. Então toda a parte geral é reformulada em 84. A gente tem esse código híbrido, em que a parte geral ela é de 84 e a parte especial é de 1940. E claro que de lá para cá houve sucessivas alterações legislativas, tanto na parte geral quanto na parte especial. Aqui eu tenho uma introdução legislativa no ano de 2016. No ano de 2016, por intermédio da Lei 13.344, é acrescido aqui ao catálogo dos crimes contra a liberdade individual esse artigo 149A, trazendo o tráfico de pessoas. Então não tinha tráfico de pessoas? Olha, para que vocês tenham uma ideia, eu estou na magistratura federal desde 2007. Eu comecei na magistratura estadual, primeiro eu fiz o concurso lá da 5ª Região, né, o TRF da 5ª Região, sediado no Pernambuco, aí eu trabalhei lá em Alagoas, né? E depois, 2 ou 3 meses depois, eu fiz o concurso os concursos caminharam mais ou menos ao mesmo tempo, né? Mas a prova oral da 5ª Região foi em março e a prova oral da 1ª Região foi em junho ou julho, se não estou enganado. E eu me recordo que a sentença penal da 5ª Região, veja que eu estou falando de um concurso de 2006, já tem muito tempo, lá se vão 14 anos, a maioria daqueles que estão nos assistindo aqui nem estava na faculdade ainda, eu sei que outros tantos já estavam na faculdade, já têm outras atividades profissionais, já trilharam e continuam a trilhar outros caminhos, mas sei que muitos ainda nem estavam na faculdade. Foi no ano de 2006 que eu fiz a prova de sentença penal, né? A prova oral foi em março, aliás, salvo engano foi em fevereiro, porque a posse foi 14 de março, mas eu lembro que entre a prova oral e a posse foi pouquíssimo tempo, mas a prova oral deve ter sido no final de fevereiro. Mas a sentença penal foi no final de 2006, e na época, o tipo penal, o crime principal, porque geralmente na sentença penal são vários crimes e vários réus, mas o crime principal da sentença penal lá do concurso da 5ª Região de 2006 era o que na época se chamava no Código Penal, meus amigos, de tráfico de mulheres. É isso mesmo. Esse crime originariamente era chamado de tráfico de mulheres e era um crime sexual. Na época, veja, eu estou falando de 2006, nem existiam os chamados crimes contra a dignidade sexual. Era uma época em que ainda eram chamados de crimes contra os costumes. Só em 2009, com o advento da Lei 12.015, em agosto de 2009, é que os crimes contra os costumes passam a se chamar crimes contra a dignidade sexual. Então, na época, a gente ainda tinha os crimes contra os costumes e a gente tinha um tipo penal que era chamado de tráfico de mulheres. Aí, esse tipo penal foi alterado e até 2016 foi alterado justamente em 2009 pela Lei 12.015. Foi alterado e passou a se chamar tráfico de pessoas. Só que era tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Isso estava previsto nos artigos 231 e 231A do Código Penal. Então, no 231 e 231A, nós tínhamos esse tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, que estava no catálogo, agora sim, dos crimes contra a dignidade sexual. Então, eu repito, antes era tráfico de mulheres, o nome era tráfico de mulheres, e estava lá no catálogo dos chamados crimes contra os costumes. Aí vem 2009 a Lei 12.015, aí transforma o tráfico de mulheres em tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. É isso mesmo, antes a vítima desse crime somente seria mulheres, e aí a partir de 2009 passa a ser independente do gênero, poderia ser homem ou poderia ser mulher, e nós tínhamos então o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. E só em 2016 é que aí
em 2016, com essa lei 13.344, aí foram revogados tanto o 231 e o 231A. É que o 231 era o tráfico interno e o 231A era o tráfico internacional. Ou melhor, era o contrário, o 231 era o tráfico internacional, o 231A era o tráfico interno, mas era o tráfico de pessoas exclusivamente para fins de exploração sexual. Aí esses artigos foram revogados e foi acrescentado aqui na parte de crimes contra a liberdade individual apenas tráfico de pessoas. Então, a gente não tem mais o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, a gente tem apenas o tráfico de pessoas. E justamente por isso não é mais crime sexual. Agora nós temos aqui um crime contra a liberdade individual. Por quê? Porque antigamente, primeiro que era tráfico de mulheres, depois passa a ser tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Então, desde quando era tráfico de mulheres, era para fins de exploração sexual. Depois tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, que é um comércio clandestino, criminoso, abjeto, mas que é extremamente movimentado no mundo. Só que aí a Organização das Nações Unidas começou a perceber que, desgraçadamente, em pleno século XXI, além desse crime bárbaro que é o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, nós continuávamos a ter tráficos de pessoas com outras finalidades. Em pleno século XXI, meus amigos, nós temos tráfico de pessoas para fins de escravização. É isso mesmo. Nós, humanidade, de uma forma absolutamente abjeta, uma forma absolutamente repugnante, nós estamos fazendo aquilo que fazíamos sob os auspícios da lei lá até o século XIX, quer dizer, traficando pessoas e ganhando dinheiro com a escravização das pessoas. Seja escravização sexual, mas seja escravização de outras finalidades também. Nós temos também tráfico para fins, vejam só, de remoção clandestina de órgãos. É isso mesmo. Quer dizer, se vendem pessoas para retirar os órgãos dessas pessoas. Então, nós temos uma série de condutas criminosas e que não dizem respeito necessariamente à exploração sexual. Por isso, andou bem o legislador ao trazer aqui, meus amigos, essa questão atinente ao tráfico de pessoas, não mais exclusivamente para fins de exploração sexual, agora um tráfico de pessoas que pode ter outras finalidades, caracterizando também essa prática criminosa. Por outro lado, também é importante salientar o seguinte: com essa lei de 2016, acabou a criminalização do chamado soft traffic, né? O soft, né? Do leve, suave, enfim, soft traffic é aquele tráfico de pessoas com sentido. E nós temos o hard traffic, né? O tráfico mais grave, que é aquele que não é consentido. Até 2016, havia o crime também no soft traffic. Ou seja, se você dissesse para uma pessoa, olha, eu tenho uma casa de prostituição lá na Europa e eu, chego aqui para uma pessoa aqui no Brasil e digo, eu gostaria de te levar para que se prostituísse lá na Europa, porque você está se prostituindo aqui e lá você vai ganhar em euro, topa? E a pessoa dizia topa, ou seja, a pessoa tinha plena consciência do que estava acontecendo, haveria o crime da mesma forma, era o soft traffic, né? E agora a gente tem aqui a exigência de que exista a violência, a grave ameaça ou a fraude, conforme a gente vai ver. Então, tudo isso são algumas considerações preliminares para a gente falar aqui, meus amigos, desse crime. Então a gente vai poder abordar aqui esse crime de uma forma mais clara. Dentro dessa perspectiva, eu estou então no âmbito aqui do artigo 149A do nosso Código Penal. Repito então que agora é apenas tráfico de pessoas, a gente não tem mais a exigência de que seja exclusivamente para finalidade de exploração sexual e, feitas essas considerações, a gente já começa aqui a nossa análise em relação a esse tópico. Veja bem, então está escrito aí, tráfico de pessoas, incluído pela lei 13.344, conforme eu já havia antecipado, do ano de 2016, tá? Veja, aí o artigo 149, então, nos diz o seguinte, tá? Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de:
Primeiro, remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Inciso de número 2, submetê-la a trabalhos em condição análoga de escravo. Inciso de número 3, submetê-la a qualquer tipo de servidão. Inciso de número 4, a adoção ilegal ou, inciso de número 5, exploração sexual. Lembrando que até 2016, né, até o advento dessa lei que aparece aí, que é a Lei 13.444, nós só tínhamos o crime quando fosse para fins de exploração sexual. Então nós tivemos aqui consideráveis mudanças em relação a isso, porque a gente percebe que são inúmeras agora as possíveis finalidades quando a gente fala nesse crime. Bom, o que é que a gente tem a dizer em relação a esse crime? O que a gente tem a dizer aqui para começo de conversa é o seguinte. Primeiro, então, a gente está no tráfico de pessoas. E aí, meus amigos, algumas coisas já nos chamam a atenção, conforme eu havia dito. Aqui, no artigo 149-A, a gente já não tem aqui a criminalização do soft traffic, apenas do hard traffic, conforme eu havia dito. O que é que seria o soft traffic? É aquele consentido, é aquele em que a pessoa está indo por consentimento, e por consentimento significa dizer que ela sabe exatamente para que está indo, para qual finalidade ela está indo. Hoje a gente não tem mais aqui no caput do 149 isto, ou seja, naquela situação que eu dizia, né, eu digo para uma pessoa, olha, eu vou te levar para lá, você vai poder se prostituir, vai ganhar dinheiro e etc. Isso dentro da perspectiva do tráfico de pessoas já não constituiria crime, enfim, dentro dessa perspectiva aqui do caput do artigo 149. Agora, quando é que vai ter, então, esse crime? Né? Para que haja o crime, é necessário que exista, então, para começo de conversa, grave ameaça. Grave ameaça é aquilo que a gente chama em doutrina, meus amigos, de violência moral. Ao contrário aqui do que o Código chama de violência, o que o Código chama de violência é o que a gente chama de violência física, ou violência real, ou violência propriamente dita. Então, quando o Código utiliza a expressão violência, é a violência propriamente dita, e aí, portanto, como eu disse, estamos falando da violência física, da violência real, e ao passo que na grave ameaça a gente tem ali a violência moral. O que seria a grave ameaça? Grave ameaça significa você, de algum modo, prometer um mal injusto à pessoa. Então, a promessa de um mal injusto é que constitui ameaça. Então, quando a gente fala em grave ameaça, eu estou falando da promessa de um mal injusto, e esse mal injusto deve ser um mal sério e grave. Esse mal injusto, é importante essa expressão injusto, porque a promessa de mal justo não é crime. Né? Se alguém está me devendo dinheiro e eu digo para essa pessoa, eu vou te processar, eu estou prometendo mal a essa pessoa, mas é um mal justo, significando dizer um mal amparado pela legislação. Isso obviamente não constituirá crime. Só o mal injusto, então se não me pagar eu vou te matar, vou quebrar sua cara, vou contratar pessoas para te darem uma surra, aí eu estou falando de ameaça. Aqui a ameaça é isso, essa promessa de um mal injusto, mas esse mal deve ser um mal sério, significando dizer, portanto, que tem aptidão para infundir temor, porque se não é sério, né, se uma criança, por exemplo, diz para um adulto, eu vou te dar uma surra, nós não estamos falando de uma ameaça, porque eu não estou falando ali de uma promessa séria, não tem aptidão para infundir temor. Então, para que haja grave ameaça, é necessário que exista essa aptidão para infundir temor. Lembrando que para que exista aptidão para infundir temor, isso depende das circunstâncias do caso concreto, porque necessariamente eu deverei levar em consideração a pessoa que está formulando a ameaça e a pessoa que recebe a ameaça. Então, a título de exemplo, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que constitui sim grave ameaça uma pessoa que promete a outra fazer trabalhos de magia para prejudicar-lhe, para matá-la. Então, isso é crime de ameaça? Ora, depende. Depende da pessoa que está formulando essa ameaça e depende também da pessoa que está recebendo essa ameaça. Porque se a pessoa acredita, ainda que minimamente, naquilo, significa dizer que a promessa tem aptidão para infundir temor. E se tem aptidão para infundir temor,
então pode ser considerada ameaça sim. Por outro lado, se a pessoa não acredita de forma alguma, se a pessoa é absolutamente cética, materialista, não acredita em absolutamente nada daquilo, então a promessa não é séria naquele contexto, porque não possui aptidão para infundir temor. Bom, vamos lá. Então, voltando aqui comigo, então a gente tem a grave ameaça, a gente tem a violência, além disso nós temos aqui, meus amigos, a chamada coação, e aí, veja, é importante que a gente lembre que nessa coação nós podemos estar diante de uma coação física ou de uma coação moral, e a gente vai ter essa situação aqui também. Todavia, é importante que a gente lembre que se a gente fala dessa situação, claro que a coação física ela se aproxima muito da violência e a coação moral da grave ameaça. Então, a rigor, ainda que o código não tivesse utilizado a expressão coação, ela estaria abrangida aqui porque já estavam presentes as expressões violência e grave ameaça. Eu volto aqui com vocês e vejo que nós temos também a questão da fraude. O que é fraude? O que é fraudar? Fraudar é enganar. Fraudar é ludibriar, fraudar é levar a erro, fraudar é levar a equívoco. Então, é muito comum, sobretudo quando a gente fala no tráfico mediante exploração, para finalidades de exploração sexual, é muito comum que a gente tenha aquela situação na qual as vítimas são efetivamente ludibriadas, ou seja, as vítimas são levadas para trabalhar no ramo da prostituição em outros países, mas elas não haviam sido alertadas aqui no Brasil de que esta era a finalidade, ou seja, elas iam com a promessa de emprego, com a proposta de emprego, com a promessa de outra finalidade de trabalho, e são ludibriadas e sendo obrigadas a se prostituir, sendo cobradas também pelas despesas da viagem, despesas de manutenção que geralmente são altíssimas, fazendo com que a pessoa seja escravizada. Ou seja, se a pessoa foi de algum modo ludibriada, nós estamos diante da ideia de fraude, tá? E ainda, meus amigos, nós falamos aqui na questão do abuso. Então, além da grave ameaça, da violência, além da coação e da fraude, nós vamos falar ainda na questão atinente ao abuso. E quando a gente fala em abuso, nós estamos falando de arbítrio, nós estamos falando de excesso. Então, é disso que nós estamos falando. Então, quando eu falo, por exemplo, em alguém que abusa ali do seu exercício do direito, abusa, por exemplo, ali da sua condição, por exemplo, de pai da vítima, e abusa ali, por exemplo, do poder familiar, ou do poder de guarda, do poder de tutela. Então, o abuso é isso, é o arbítrio, é o desvio do exercício do direito. Então, essas as situações para que a gente tenha, então, o tráfico de pessoas. Mas eu vou caminhar para fechar aqui esse bloco e eu volto daqui a pouquinho trazendo cada uma dessas condutas e cada uma dessas finalidades que a gente vai analisar uma por uma de forma pormenorizada. A gente já volta trazendo isso. Vamos lá.